Irmão, vamos ler dois versículos da palavra de Deus que se encontra no livro do Êxodo, o livro da saída dos filhos de Israel do Egito, no capítulo 4, o versículo 1 e o 2. No versículo 1 do versículo 4 do Êxodo, depois de Deus conversar com Moisés, e fala daquele encontro que Deus tivera com Moisés, lá naquela sarça que não se consumia, e Moisés foi até lá, aquela história toda. No versículo 4, quando Deus já o designara, já dissera a ele a missão que ele teria lá no Egito, o versículo 1 do 4 diz: respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tem nas mãos? Respondeu ele, um bordão. Na tradução, aquela Bíblia de estudo pentecostal diz uma vara. O que é isso que você tem na mão? E ele diz uma vara. O que é que temos? O que é que a palavra de Deus traz para mim e traz para você nessa tarde? Com base nesse versículo que Deus o falara face a face com Moisés, dizendo: o que tens na mão? E ele disse uma vara. Meu irmão, quando Deus te chamou para o ministério, Deus conhecia seus defeitos, seus avanços, seus recursos. Não que você, com base nisso, queira continuar errando de hipótese nenhuma. Não é esse o meu objetivo aqui. Mas é porque eu tenho visto muitas pessoas querendo fazer a obra de Deus imitando os outros. Querendo usar alguém... Quando eu sempre tenho falado daquela história de Davi. Por que será que Davi não venceu Golias com a espada de Saul? A espada de Saul era ferramentas para Saul. Saul, com aquela espada, Davi disse que ele era mais rápido do que uma águia. Foi Davi que disse. Mas aquela espada na mão de Davi não tinha nenhum valor. E assim vice-versa. Então, se desse aquela funda que Davi tinha para Saul, também não surtia efeito nenhum. Na verdade, o que eu quero falar é assim: Deus usa cada um de nós na instrumentalidade que Ele nos deu. Nós não vamos vencer as nossas batalhas usando as armas que alguém venceu, de hipótese nenhuma. Jesus quer que nos coloquemos à sua disposição e usemos as armas que Ele entregou nas nossas mãos. Não precisa você querer imitar Takayama, Silas Malafaia, apóstolo, bispo, seja lá quem for, você não precisa de nada disso. Você precisa se colocar na mão de Deus, e Deus perguntou a Moisés: o que é que tu tem nas mãos? As tuas vitórias é com as armas que Deus tem te dado. Use as armas da oração, as armas da obediência. Use tudo aquilo que Deus te deu, que está diante de você. Não precisa querer, meu irmão, imitar a ninguém. Não precisa ser igual a Gilvan Rodrigues. Não. Não precisa querer ser igual a Takayama, a Napoleão Falcão. Não. Não precisa você querer ser o Marcos Feliciano. Não. Deus deu a cada um uma ferramenta adequada. As ferramentas que Deus nos deu, elas foram apropriadas, são ferramentas singulares. São singulares, são ferramentas apropriadas exclusivamente para você, não servem para mais ninguém. Também as ferramentas que Deus deu aos outros não vai servir para você. Se Davi tivesse ido ao encontro do Golias, ou melhor, de encontro ao Golias, com a espada, certamente ele teria morrido. Pois a espada não era as armas apropriadas. O que Deus dera a Davi era muito maior do que aquela espada. Era a direção do Espírito de Deus na sua vida. Davi venceu o inimigo com a funda. Não é porque Saul era desviado, não tinha nada a ver. Venceu porque as armas são apropriadas. Para vencer as minhas guerras espirituais, para vencer as minhas lutas, tem que ser com as armas que Jesus me deu. É aquelas armas que Jesus me deu que servem para vencer essa batalha
que estamos em guerra todos os dias, vigiando o tempo todo, para que não caiamos nos laços do inimigo. O que é que tu tem nas tuas mãos, irmão? Talvez você esteja dizendo, se eu fosse como Napoleão Falcão, se eu fosse como Marco Feliciano, como Silas Malafaias. Irmão, para com isso. Deus quer te usar como você é. Deus quer te usar na sua simplicidade, na sua humildade. Deus quer te usar também no seu grau de intelectualidade lá em cima, como intelectual, ou como leigo, como clero ou plebeu, não interessa. Deus quer te usar do jeito que você é. Ele não precisa de outra coisa. Deus só precisa que você mude de vida. Deus só precisa que você queira se jogar de corpo e alma e espírito e diga, Senhor, usa-me como tu quiseres. Deixa o Senhor te usar. Use as armas que você tem nas suas mãos. É com ela que você terá vitória. Irmão, ore por mim. Irmão, precisa você orar por você mesmo também. Precisa usar e dizer, Deus, eu não aceito tal situação. Você precisa acreditar nisso. Sei que tem momento que é difícil. Às vezes a dor pode tirar a direção. Tem base na Bíblia? Tem. João estava num momento tão difícil da vida dele, quando preso no cárcere, que já não sabia mais se aquele Jesus a quem ele batizara, se aquele Jesus a quem ele disse assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se aquele Jesus que ele diz e ouviu o Espírito Santo descer como forma de pomba e pousar sobre ele, e o Espírito que falou comigo disse, aquele que você vê o Espírito descer em forma corpórea de pomba e pousar sobre esse é o meu filho a quem tenho me comprasse. Mas na hora lá já não teve dúvida. Elias, o grande profeta de Deus, recebeu uma notícia subitamente, uma notícia espontânea, uma notícia muito rápida, sem pensar, e o impacto da notícia foi tão violento que ele entrou em profunda depressão. Não foi privilégio de Elias? O profeta Jeremias amaldiçoou o dia que nasceu. Jó do mesmo jeito. Mas essas pessoas se colocaram e Deus o tivera a misericórdia dele. Mas nenhum deles buscaram resposta na vida de alguém. Se você quer ter vitória na sua vida, se preocupe com a sua vida espiritual. Lembre-se, a tua vitória está em Cristo Jesus. E lembre-se, Deus quer te usar. Ele já sabia se você fala bem ou não. Se você lê gaguejando ou lê fluentemente, ele já sabia tudo isso. Ele já sabia seus defeitos, suas falhas, seus avanços, seus recuos. Deus sabia tudo a teu respeito. Sabia não, ele sabe. E mesmo assim ele quer te usar. Então, o que é que você tem nas mãos? Use a tua Bíblia. Fale tão somente aquilo que Jesus tem mandado você falar. Que eu tenho certeza absoluta, se você se colocar na direção de Deus, não há gigante que fique de pé. Porque não é com a espada, não é com a funda, mas com essa palavra, você é capaz de derrubar os muros, por mais alto que ele seja. Amém, Jesus? Essa é a palavra de Deus para você nessa tarde.